Agora vamos trabalhar nessa parte, na lateral, né, parte do fundo e do zíper. Eu vou começar pela parte do zíper, tá? Tem a parte de 10 centímetros e a parte de 5 centímetros. Eu vou colocar o zíper colocando a parte de 10 centímetros em cima, de 5 centímetros embaixo. O carrinho do zíper fica para nossa esquerda, tá? Por quê? Porque na hora que eu montar, essa parte menor vai ficar para frente. E aí o carrinho do zíper, o cursor vai ficar para esse lado, que é o mesmo lado que tá o outro cursor aqui, tá? Só tomar esse cuidado. Eu vou colocar o dente do zíper para baixo, com a parte principal do tecido, e vou colocar o meu forro com a frente do forro para baixo também em cima do zíper. Vou passar aqui uma costura com um pezinho de zíper para firmar. Essa parte aqui eu vou mostrar toda a montagem lá na máquina, como que eu faço o quilt. E aí eu vou depois só repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Depois que tiver preso aqui o zíper, eu vou vir, eu mostro depois, daí só vou repetir do outro lado. Nessa parte de baixo, que é o fundo da mochila, eu vou pegar o tecido principal com a manta R2 e o TNT, tá? Pode prender aqui com uma cola temporária, ou pode alfinetar aqui uma lateral, para o TNT não sair do lugar. Eu seguro com esse prendedor de costura. Eu seguro aqui, eu alinho o TNT com a manta, porque daí quando eu costurar, ele não vai repuxar aqui pra baixo, ó. Porque daí eu vou passar o quilt também, ele não vai repuxar. Então eu seguro aqui toda o comprimento para ele ficar no lugar o TNT. Tá? Esse aqui eu vou, depois é que eu vou colocar o forro. Aqui então, como eu disse, né, o zíper com o carrinho, né, a parte saliente para baixo, de frente com a parte principal, e o forro também, eu tô usando bagum, né, quem for usar tecido, a parte principal, a frente com a frente aqui em cima do zíper. Eu vou alinhar. Quem quiser alfinetar, né, para ficar preso, eu já vou direto para a máquina. E aí eu vou fazer uma costura com um pezinho de máquina. No caso do bagum, como ele é um material, ele é tipo um plástico leitoso, material sintético, eu aumento um pouco o ponto, eu tô usando 4, que é para não ficar o ponto muito pertinho e ele não acabar cortando na costura. Agora eu vou tirar a linha da bobina aqui, eu vou colocar uma linha branca, porque eu tô usando o bagum branco, tá? Então, uma linha da cor do forro, porque eu vou rebater a costura e essa costura vai ficar aparente pelo lado de dentro, então eu vou usar na cor do forro. Olha, eu viro. Puxo bem aqui, ó, pra não ficar assim
subindo pra cima aqui do carrinho, ó, pra não ficar nenhuma folga aqui, porque depois pro zíper correr aqui sem pegar no forro, né? Então eu vou puxando bem e assentando pra passar essa costura de segurança. Aqui eu também passo com o mesmo ponto mais largo, porque vai pegar a costura no bagum, no caso, né? Eu vou pegar essa parte do forro e vou puxar e vou deixar livre aqui só a manta, porque eu vou quiltar sem o forro. Então eu prendo aqui, eu seguro com o prendedor, mas aqui não pode alfinetar se estiver usando bagum, porque daí o bagum não é que nem o tecido, né? Se furar ele vai ficar o furo. Então eu seguro aqui com o prendedor para não correr o risco dele passar a costura, tá? Eu vou fazer como? Vou pegar o pezinho da máquina e vou usar ele como guia. Vou pegar o pé da máquina e eu vou encostar ele na minha costura e vou sempre guiar. Vou encostar o pezinho e vou ir costurando, tá? Com a agulha centralizada. Então, meu pé de máquina vai ser a guia para eu fazer o meu quilt. Aí eu viro e vou guiar pelo outro lado, mas como a agulha está centralizada, tanto faz o lado que for usar para guiar, ela vai ficar com a mesma distância. E aí eu vou fazer isso até terminar aqui, e o quilt do outro lado vai ser igual. Depois de quiltar, eu venho com o forro, trago ele até a beiradinha e eu passo uma costura de segurança aqui, tá? Depois eu vou ajustar ainda pra ver se vai ficar no mesmo tamanho do outro, mas isso aí a gente acerta depois. Eu só passo essa costura de segurança aqui pra ela ficar presa, pra não correr o risco de também passar pra costura por cima da costura do outro lado. Ó, daí eu pego a outra parte mais larga e aí eu venho com a parte do zíper e alinho aqui em cima da parte da frente do tecido, tá? Eu vou alinhar aqui tecido com tecido, né? Parte do tecido e manta, e vou alinhar o zíper e vou fazer o mesmo processo. Vou passar a costura, vou passar essa costurinha, rebater a costura e fazer o quilt, a mesma coisa. E eu vou fazer esse mesmo quilt na parte do fundo também. Então a parte do zíper já tá costuradinha, quiltadinha. Pronto, agora a gente vai só ajustar aqui as laterais, né, tirar os excessos. A parte do fundo da bolsa também já tá quiltado. Aí tecido, manta e atrás o TNT. Aqui o TNT ajuda a estruturar e no fundo eu uso ele também. As alças, deixa eu mostrar aqui. Eu pego, eu faço com a manta, tá? Quem for usar alça de algodão é o mesmo processo. Eu alinho aqui no cantinho e passo uma costura aqui com o pé de máquina para prender. Daí eu levo no ferro, dobro, aí eu dobro essa pontinha aqui até encontrar aqui a manta, né, ou a alça,
e dobro de novo aqui pra cima pra esconder a costura. Daí aqui eu vou passar uma costura aqui, segurando, e uma costura aqui do outro lado, pra ficar parelhinho, tá? Uma costura de cada lado. E eu vou fazer isso nessas duas de 8 centímetros, nessa de 60 centímetros, que agora a gente já vai colocar ali na parte do zíper também. E nessa aqui, que ela tem, que vai lá na parte de trás da mochila, que é na parte para regular o tamanho da alça, ela tem 30 centímetros a alça ou a manta, aqui o pedacinho, e 33 o tecido, então ela fica essa sobra aqui de 3 centímetros para baixo, tá? Eu vou dobrar ela do mesmo jeito, vou passar a costura igual. Daí ela vai ficar com as duas costurinhas iguais. E aqui na ponta, ó, o pedaço que tá sem manta, o que eu vou fazer com esse pedacinho para dar o acabamento? Eu viro no meio ali, porque vai sentir onde tá a alça aqui, tá? Eu dou uma dobradinha assim pra dentro e dobro de novo. Deixa eu só... Dobro de novo, ó. E aí aqui eu vou passar uma costurinha bem aqui na pontinha. Vou passar uma costurinha aqui pra dar o acabamento aqui nessa parte que vai ficar, né, de regular ali a alça da mochilinha. Aqui com retrocesso para não desmanchar. Ó, daí ela fica essa costurinha na ponta pro acabamento. A parte mais larga, que é a parte que vai no ombro, ela tem na manta 5 centímetros e 30 de comprimento. Eu vou pegar o meu pedaço de tecido, eu vou colocar a manta aqui bem na beiradinha por cima, puxo desse outro lado para cobrir e passo com o ferro, tá? Vou passar com o ferro e ela vai ficar que nem essa aqui já, coladinha no tecido, porque é uma manta R2 e ela tem a cola dos dois lados. Aqui numa das pontas eu vou só arredondar. Aqui eu não tenho molde porque só assim eu venho e arredondo aqui, ó. Venho aqui, não precisa ter muita medida, sabe? Depois eu coloco uma em cima da outra e arredondo a outra por essa também. Posso marcar, daí a outra eu arredondo. Aí eu posso botar essa aqui em cima da outra, marcar e recortar para ficar igual, ou arredondar direto para quem já tem mais prática. E vou passar um viés. Eu vou pegar e vou abrir o viés. Vou colocar bem na beiradinha. E vou fazer uma costura em cima aqui da marcação da dobra do viés. Tá? Eu vou fazer isso toda a volta. Eu viro pro outro lado e faço a costura de novo. Quando eu estiver chegando aqui na curva, daí eu vou ter que acomodar o viés. E se for industrializado, ele já vem próprio, né? E se for de tecido, lembrar de cortar ele a 45 graus para poder fazer a curva certinho, ó. E vai acomodando aqui, para depois ele não ficar enrugado. Aqui pra cima, ele vai fazer umas preguinhas, claro, né? Mas na hora que virar ele pro outro lado, ele vai ficar bem acomodado. Instrumento que eu uso muito, essa pinça. Chega lá pertinho da agulha.
E aqui eu passo. Ó, que aí ele fica com a voltinha direitinho na hora de costurar do outro lado também. Daí eu viro ele pra cá, tapo a costura. E vou só passar a costurinha aqui por cima, né, pro acabamento. Aí aqui na curva acomoda bem. Ele fica certinho só pra passar a costurinha por cima. É só fazer a mesma coisa na outra. E aí agora eu vou primeiro prender a alça na parte de cima, depois eu já, na hora que a gente for montar a parte de trás, eu já mostro como é que faz o encaixe aqui do regulador. Então agora eu vou fazer os ajustes aqui nessa parte, né, tirar os excessos, alinhar tudo direitinho, deixar do mesmo tamanho. O que eu faço, tá? Eu vou puxar aqui, vou cortar esse excesso do zíper. Eu tô usando zíper, aquele de 5 milímetros pronto, mas quem estiver usando zíper a metro, aí já pode fazer esse mesmo processo. Eu vou tirar o carrinho lá do outro lado e eu vou entrar com ele por aqui, pra ficar com ele aqui no meio, pra eu poder fazer o acabamento lateral. Então eu abro aqui, mesma coisa que eu fiz com os outros zíperes. Vou colocar por esse lado. Essa parte aqui, faço com calma, tá? Pra acertar direitinho e entrar bonitinho, assim, não ficar uma parte mais... Deixa ele aqui no meio que a gente fica com os dois lados fechados, zíper. Vou virar um pouco aqui porque eu tô fazendo sombra. Eu vou vir com a régua. Vou alinhar a régua aqui na lateral para cortar o excesso aqui, mas olha, vou cortar o excesso por esse lado porque aqui tá menor, ó. Então, para eu não deixar falha, eu vou cortar por esse lado. Vou alinhar com essa parte que tá menor e vou passar o cortador circular. Dá também para riscar e cortar com a tesoura. Esse lado eu vou fazer a mesma coisa porque também tá maior aqui, então eu vou tirar a sobra por esse lado. A mesma coisa aqui, ó, ele ficou um pouquinho do TNT sobrando, eu vou só, né, ajustar aqui, alinhar, pra não ficar ruim de costurar, dar o acabamento, deixo tudo alinhadinho. Nessa parte aqui, eu vou pegar essas duas lapelas, vou dobrar no meio, vou alinhar com a parte do zíper e vou passar uma costura de segurança e vou deixar essas duas aqui no lugar, tá? Uma de cada lado. Vai ser aquela lapelinha da lateral da mochila aqui pra segurar, pra abrir o zíper.
Essa outra de 60 centímetros, como é que eu vou posicionar ela aqui? Eu vou marcar 2 centímetros daqui do zíper, não 2 centímetros dessa parte aqui, ó. Onde começa o tecido, não aqui do carrinho, tá? Aqui onde começa o tecido, eu vou marcar 2 centímetros. E daqui da borda aqui pra cima, 22 centímetros. Posso marcar com uma caneta, com lápis, com aquelas canetas que apagam com o calor do ferro, porque esse aqui vai ficar, vai cobrir, né? Vou pôr a tira em cima da costura, em cima da costura, em cima dessa marca, e vou passar. Eu vou costurar ela até aqui, tá? Caso aqui vai ser... Eu vou posicionar ela. Ó. Fiz a marcação aqui, ó. Eu vou posicionar minha tira alinhada. Aqui, tá? Vou ajustar aqui essa bordinha que tá tecido sobrando. Vou alinhar ela aqui na borda. Em cima dessa marcação que eu fiz. Então, eu vou vir com ela aqui e vou costurar até ali 22 centímetros. Quando eu alcançar aqui os 22 centímetros, eu vou dobrar, vou vir com a costura pra cá e vou voltar pra lá. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou marcar 2 centímetros aqui da borda e 22 centímetros lá pra cima. E a mesma coisa, eu vou colocar aqui a bordinha em cima dessa marcação que eu fiz, vou costurar até encontrar os 22 centímetros, vou virar com o carrinho pra lá do zíper e vou voltar. Aí ela vai ficar, ó, essa costurinha bem na bordinha aqui, ó. Encontrei, voltei pra cá, aqui eu reforcei um pouco, né, dei um retrocesso e baixei de novo. E é a mesma coisa aqui, daí do outro lado, e ela fica com esse espaço aqui pra pegar a mochilinha por essa alcinha. E eu agora também vou medir pra ver se ela tá com 15 centímetros. Porque aquela parte, essa parte aqui, ela tem 15 centímetros, né? E essa aqui tem que estar com 15 também. Como eu coloquei o zíper, eu só vou confirmar se ela tá. Ela tá passando um pouco, tá? De 15 centímetros. Então, eu vou vir, vou alinhar na parte da frente a menor e vou ajustar lá atrás. Vou recortar com o cortador. Eu vou posicionando a régua e vou cortando. Se quiser riscar e cortar depois, pode fazer assim também. Tá? O que eu vou fazer? Vou costurar essa alça no lugar, vou colocar a lapelinha aqui alinhada com o zíper e vou depois colocar essa parte uma de frente com a outra e passar uma costura com pé de máquina dos dois lados, tá? Vou também costurar os bolsos laterais. São 4 pedacinhos, então eu vou pegar 2, vou colocar a frente com a frente e vou passar uma costura em cima com pé de máquina, tá? Depois eu já mostro como é que eu finalizo ele. Mas a primeira etapa vai ser essa, passar uma costurinha em cima com pé de máquina, frente com frente do tecido. Até aqui a marcação que eu fiz, aí eu vou cuidando. E aí eu viro, venho com a costura pra esse lado de cá. Aqui eu vou reforçar, eu vou dar um retrocesso. Venho até a beiradinha e volto com a costura aqui pra baixo. O
fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar minha alça aqui, bem na borda, e vou trazer a costura. Quando eu terminar, ela já vai automaticamente ter o espaço aqui da alça de mão, tá? Esse aqui eu vou terminar depois. E depois, então, que eu fizer essa costura, eu volto com o forro e posso passar uma costura de segurança de novo, tá? E aqui do lado, eu vou pegar essa de 8 centímetros, dobrar no meio, centralizar aqui no meu zíper e passar também uma costura de segurança. Vou passar também a costura de segurança, vou aumentar o ponto, porque daí não preciso fazer com ponto muito fininho, muito pequenininho. Pra segurar no lugar pra hora que eu for colocar o fundo, né? Então, com tudo já costurado no lugar, eu vou vir com essa parte do fundo, frente com frente, e vou unir as duas laterais com uma costura de pé de máquina. Antes de finalizar esse aqui e colocar a parte do forro de baixo, a gente vai testar no corpo da mochila se a medida tá certa, se não precisa fazer nenhum ajuste. Eu sempre testo, porque como é peça artesanal, às vezes a gente precisa, né, fazer algum ajustezinho, alguma coisa, e daí antes de colocar o forro, porque ainda dá para desmanchar uma dessas costuras laterais e fazer o ajuste que precisa, tá? Na parte do bolso lateral, eu, passei a costura de pé de máquina aqui na parte de cima, tá? Uma costurinha. Daí eu vou desvirar, vou levar no ferro, vou passar, sentar bem e vou dobrar assim com a costura pra cima, bem assentadinha, que nem eu fiz aqui. Eu vou passar uma costura com pé de máquina e a outra costura... Aqui eu dou um retrocesso, porque aqui vai entrar o elástico, então para ele não desmanchar. E passo uma costura mais para baixo com 1 centímetro. Eu vou jogar a minha agulha toda para a esquerda e vou alinhar o pé de máquina nessa costura que eu acabei de fazer aqui. Deixa eu ver. Essa costura aqui, ó, eu vou alinhar meu pezinho da máquina com ela e com a agulha toda pra esquerda ela vai ficar com 1 centímetro. Por essa lateral aqui que eu vou medir o elástico. Então, eu vou vir com o elástico, vou vir aqui, ó, e vou medir. Aqui ficou certinho com 15, mas se por acaso precisar fazer algum ajuste, ficar um pouquinho menor, tirar algum excesso, enfim, né? Como eu disse, a gente trabalha com peça artesanal e aí a gente pode dar alguma variação nas medidas, né, na hora de montar. E aí, pelo tamanho da lateral, eu vou cortar o elástico para fazer o bolso. Essa pecinha aqui, que alguns conhecem por joaninha, outros por alfinete de segurança, eu vou passar o elástico aqui no meio dessas costuras que eu fiz. Vou encaixar aqui.
E ali eu vou quando chegar bem na beiradinha, né, não puxo muito lá pra dentro, eu passo uma costura segurando o elástico pra ele não sair depois do lugar, né? Puxo ele aqui também. E faço a mesma coisa, passo uma costurinha para segurar o elástico. Ele vai ficar um pouco franzido, ele não é muito, ele é só um pouquinho franzidinho. Na parte de baixo, eu vou posicionar ou em cima da própria lateral ou na régua, porque fica com 15 centímetros, eu vou posicionar, eu vou achar o meio dele primeiro, porque eu vou fazer só uma pencezinha aqui, ó, vou achar o meio dele aqui primeiro, vou posicionar ele na lateral. E aqui, ó, eu vou abrir ele, vou só abrir ele, jogar ele pra baixo assim, ó, e fazer uma pence, ó. E eu vou passar uma costura, vai ficar assim, ó. Não sei se eu... Dobrei no meio. Daí, 15 centímetros, eu posso posicionar aqui em cima mesmo, da lateral. Aqui, com ele posicionar aqui no meio, a gente marcou, né? E aí eu seguro ali, empurro pra baixo e ele vai fazer uma... Ele já vai se acomodar certinho. Isso aqui eu posso alfinetar, se ficar mais fácil, pra não sair do lugar, porque eu vou passar uma costura ali segurando. Então, eu vou alfinetar. Ó, fica assim, ó. E eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha segurando isso, porque depois eu vou posicionar esse bolso prontinho já aqui na lateral na hora de colocar, né? Na hora que for prender. Mas isso eu vou deixar pra fazer depois que eu conferir se essa parte aqui tá certa lá com o corpo da mochila, se deu tudo certinho. Porque é tudo por medida, né? Se eu precisar fazer algum ajuste, depois eu vou marcar depois a medida a distância que vai ficar o bolso. Mas aí eu já posso deixar o bolso pronto. Tá? Aí faz isso com as duas partes. E depois a gente vai. Então o próximo passo vai ser conferir se essa nossa lateral dá certinho lá no corpo da bolsa, se não precisa fazer nenhum ajuste. Depois a gente vai vir aqui, vai medir, vai colocar os bolsos laterais e colocar o forro, tá? Isso eu vou deixar pro último vídeo lá já da parte final, na hora que eu for fechar também a bolsa. Aí o próximo vídeo a gente vai até o final.